amados irmãos, nós ainda vamos dar continuidade nesse assunto sobre o tema Deus nos habilitou. Claro, nos habilitou para sermos ministros. Então nós queremos dar conclusão agora em qual ministério nós devemos servir. Ser ministro é um aspecto, mas o ministro serve onde? Qual é a meta do ministério desse serviço? Tá certo? Então nós precisamos entender onde nós devemos aplicar o nosso serviço. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 fala assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o ministro é alguém que é fiel, e ele é um dispenseiro dos mistérios de Deus. E nós sabemos que o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. E Cristo e a igreja é o grande mistério. Tá certo? Então, ele precisa ser esse dispenseiro, e os homens têm que ver em nós, tá certo? Esses ministros e nos considerar como ministro. Agora, indo para 2 Coríntios capítulo 4, vai nos mostrar que esse ministério, ele é específico. E ele não é um ministério de um homem. Paulo fala assim: porque tendo este ministério, então este ministério, segundo a misericórdia nos foi feita, não nos falecemos. Então é específico. Este ministério é único, ele é singular, tá certo? Ele não é uma coisa que vem de homens, mas vem de Deus. Então, como ministro do Novo Testamento, nós precisamos entender que esse ministério do qual nós participamos, ele é único, ele é singular, tá certo? E ele tem como meta edificar o corpo de Cristo. Não adianta você ter um dom, ainda que seja espiritual, o dom da palavra, o dom do conhecimento, ou o dom de presidir, ou o dom de ofertar riquezas materiais, ou o dom de curar, ou o dom de expelir demônios, sendo que quando você vai exercitar esses dons, não tem como meta edificar o corpo de Cristo. E é um ministério que é desvinculado do principal, que é este ministério que Paulo está se referindo aqui, é o ministério da nova aliança. Não é um ministério de uma pessoa, não é um ministério isolado do corpo de Cristo, não é um ministério que carrega o nome de uma pessoa. A Bíblia, quando fala de ministério, está falando de um instrumento que Deus usa para edificar o corpo de Cristo, e que todos que têm dons, e que têm habilidades espirituais, que têm comissão divina, que têm habilidade divina, recebeu autoridade para fazer algo. Todos esses homens, essas mulheres, jovens, adolescentes, não importa, eles têm que exercitar os seus ministérios, os seus dons, em função do único ministério. Paulo estava no mesmo ministério que João. Pedro estava no mesmo ministério que Paulo. Barnabé estava no mesmo ministério. Então não existe vários ministérios, cada um fazendo a sua obra, não. Todos estão ligados no mesmo ministério. Então nós lemos aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E esse ministério quer dizer, meus irmãos, não é um ministério terreno. Não é o ministério da letra, não é o ministério da antiga aliança, é um ministério singular, universal, divino, no qual todos nós estamos e do qual todos nós participamos. Portanto, a palavra está falando aqui, tendo este ministério. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, fala assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que
o ministério não seja censurado. Então aqui, Paulo está falando no artigo O, aqui está definindo a palavra ministério. Então, o ministério, ele é específico, não existe algo fora do ministério. Um ministro que é fiel, um ministro que tem visão e é governado por ela, ele serve em função de o ministério. Depois nós temos aí 1 Timóteo 1,12. Fala assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, se você não quer servir segundo o mandato do Senhor, segundo o que Deus determinou, estabeleceu, logo você não está em o ministério. É muito simples, citar um exemplo claro aqui. O Senhor Jesus começou seu ministério terreno, que estava dentro desse o ministério, que tem um estabelecimento, um desenvolvimento e uma conclusão. É simples. Então ele começou, ele chamou seus discípulos, mas antes ele foi introduzido por João Batista. Mas o Senhor Jesus, depois que o Senhor começou, que João Batista tinha um ministério, introduziu o Senhor. Qual que era o ministério de João Batista? Dentro desse único ministério, apenas introduziu o Senhor Jesus. Mas depois que ele introduziu o Senhor Jesus, ele continuou cumprindo o seu ministério. Resultado, chegou o momento que os discípulos de João questionaram o Senhor Jesus, por que os discípulos de João faziam isso e os de Jesus não faziam. Então já estava tendo ali um confronto entre dois supostos ministérios, o de João Batista e o do Senhor Jesus. Aos olhos de Deus, João Batista tinha que ter cessado e se sujeitado a seguir o Senhor e se coordenar com o Senhor e estar debaixo da coordenação do único ministério que ali estava representado pela pessoa do Senhor Jesus. Mas João Batista continuou com o seu ministério particular. Esse é o problema, ministério particular. Eu quero fazer a minha própria obra. A minha obra não visa o corpo e não é para o corpo. A minha obra é para o meu nome. É para o meu sucesso. A minha obra é para a minha popularidade. Então, logo, não é este ministério que Paulo está falando aqui, que ele foi designado. Depois, 2 Timóteo 4,11. Fala assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É impressionante que Paulo, ele tem sempre cuidado de dizer, não é meu, me é útil, traz aí Marcos, pois ele me é útil no meu ministério. Não, ele pode cooperar comigo na obra do ministério. Está percebendo aí como que é bem definido esse ministério? Agora, Atos capítulo 1, versículo 17. É bom nós conhecermos essa verdade, amados, porque hoje tem muita gente com o seu ministério particular. Tem dificuldade em negar a si mesmo e servir o corpo. Então, cada um cria a sua maneira de servir a Deus e cria seu ministério. Mas a Bíblia mostra que existe um ministério só e ele é singular, ele é divino, ele é celestial e ele tem um ministro supremo, que é Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 17 de Atos, diz assim: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Está falando de Judas Iscariotes.
Fala que ele teve parte nesse ministério e agora não teve mais. Versículo 18. Ora, este homem... Perdão, não precisa nesse versículo, eu me enganei, não precisa colocá-lo. Agora, o versículo 23 a 25 fala assim. Então, propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, Senhor, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Está conseguindo perceber, meus amados? Então aqui está bem claro, este ministério. E Efésios 4, já lemos, mas agora vai encaixar no que nós estamos querendo transmitir. Efésios capítulo 4, versículo 12, fala assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, são homens dons, que servem nessa ferramenta, podemos dizer assim, que Deus estabeleceu, que tem como objetivo levar os santos a aperfeiçoar os homens, aperfeiçoar os irmãos, aperfeiçoar os novos irmãos, para que eles desempenhem o ministério deles, tá certo? Que é a obra do ministério, é qual? A edificação do corpo de Cristo. Então, é uma atuação, é uma coordenação divina entre os mais habilitados, para aperfeiçoar os menos habilitados, para que esses edifiquem o corpo de Cristo. Essa é a obra do ministério. Então, esse ministério aqui não é uma pessoa, não é um ensinamento. Esse ministério aqui é um instrumento que Deus usa para levar a cabo a edificação da igreja. Então, nós estamos neste ministério. Nesse ministério tem os apóstolos, nesse ministério tem os profetas, nesse ministério tem os evangelistas, nesse ministério tem os pastores e mestres. Tudo aí para aperfeiçoar os santos. E quando os santos são aperfeiçoados, aqui diz que a meta é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando esses que têm seus ministérios particulares acabam sendo aqueles que sopram os ventos doutrinários para distrair os santos do seu serviço a Deus, que está sendo feito neste único ministério. Por exemplo, Ananias e Safira receberam uma influência, tá certo, da avareza, do amor ao dinheiro, e eles acabaram perdendo a chance de servir neste ministério. Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, ele perdeu a chance de servir nesse ministério. Paulo cita alguns cooperadores seus também que abandonaram esse ministério por algum interesse pessoal. Irmãos, não vamos abandonar o único ministério que edifica o corpo de Cristo. Sabemos que teremos lutas, mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel. E nós sabemos que também que esse ministério, ele cumpre Efésios capítulo 1, versículo 10, que eu já li, que é entregar a Cristo o encabeçamento de todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. Versículo 10 fala assim, de fazer convergir nele, ou fazer encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós estamos aqui para trabalhar como ministro, nesse único ministério, para que um dia Cristo tenha um encabeçamento de todas as coisas. Agora, quando nós não queremos nos sujeitar a esse trabalhar divino, a essa esfera
que Deus nos colocou, chamado vida da igreja, chamado o ministério, chamado o corpo de Cristo, então nós podemos fazer muitas obras, mas incorremos em duas consequências negativas. A primeira está em Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Olha só que tristeza. Jesus falando. Nem todo, versículo 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ao ministério e aos profetas aí, que os não serviram em função de o ministério, mas profetizaram para sua própria obra e seu próprio nome, seu próprio povo. Usurparam assim o corpo de Cristo. Olha aí, porventura nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que isso? Isso é grave. Isso é muito sério. Servir a Deus desencabeçado dele. É possível profetizar, ensinar a Bíblia, ser mestre. É possível cuidar de pessoas, pastorear e apacentar. É possível pregar o Evangelho, é possível curar pessoas em nome de Jesus, é possível expulsar demônios, tudo fora do encabeçamento de Cristo. Tudo desconectado deste único ministério que edifica o corpo de Cristo. Precisamos pensar sobre isso. Hoje tem muita gente fazendo obra. Tem muito ministério de prosperidade, que leva os crentes que são imediatistas a correr atrás. Hoje tem muita coisa. Mas será que naquele dia o Senhor Jesus vai aprovar? Aqui o contexto, na verdade, quando ele fala nunca vos conheci, pode ser traduzido como eu não aprovei o que vocês fizeram. Por quê? Porque não fez de acordo com a minha vontade. Segunda consequência está aqui em 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 10. O 3:10 fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, o primeiro desafio é reconhecer quem é o fundamento. Porque tem pessoas que estão até abandonando o fundamento que é Cristo. Aí depois que você tem o fundamento que é Cristo, eu creio que a maioria dos que servem a Deus tomam Cristo como fundamento, ainda há um outro desafio, que é edificar com os materiais que Deus quer, que é ouro, prata e pedras preciosas. O ouro aqui representa a natureza divina. A natureza divina, ela é representada pelo ouro, ela não aceita o elemento natural, o elemento carnal, ela não aceita o barro. Então o ouro, para ele, quanto mais ele passa pelo processo do fogo, mais purificado ele fica. Então se não tiver ouro na nossa obra não tiver cheio da natureza divina, não vai passar. Prata, relacionado com a redenção de Cristo. A base da nossa obra é a obra redentora de Cristo. E também pedras preciosas relacionadas com o trabalhar transformador do Espírito.
Quando Paulo passou aquelas várias experiências que ele narrou para nós, foi narrado aqui ainda há pouco, aquilo era, na verdade, o trabalhar do Espírito na vida dele para formar nele um ministro adequado, dentro dessa nova aliança. Então, as pedras preciosas aqui se refere ao trabalhar do Espírito. Mas o outro material é madeira, é algo natural. Palha, algo imediatista. O que é uma palha? O fogo é grande, mas acaba rápido. Viver de movimentos. Quantos crentes, inclusive nós na vida da igreja, muitas vezes estamos correndo atrás de um movimento, de uma moda, de um modismo. Isso é palha. E feno ainda também é um outro material muito frágil. Então quando vem o fogo, faz um barulho, mas logo não tem mais nada. Irmãos, a nossa vida não pode ser esse negócio que tem muito volume, mas quando vem o fogo, não sobra nada. A nossa obra, depois que passa pelo sofrimento, depois que passa pela tribulação, pela provação, tem que sobrar ouro, prata e pedras preciosas. Aí Paulo continua, o fogo vai provar, manifesta se tornará a obra de cada um, versículo 13. Cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Eu não quero ser esse que vai sofrer dano. O fogo é inevitável. Agora, o que vai sobrar é que é a questão, que possamos realmente servir a Deus da maneira correta, na vida da igreja, nesse ambiente que de acordo com o projeto divino, é a igreja na sua cidade. Uma igreja em cada cidade é o ambiente, essa visão, onde nós podemos negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós estamos aqui sendo submetido a várias experiências de provação, para que esse caráter divino possa ser trabalhado em nós como seus ministros. Os ministros são formados pelo trabalhar do Espírito e pela ação da cruz, fazendo morrer a natureza terrena para não confiar na própria capacidade. Cito aqui a experiência de Moisés, quando Deus chamou ele na antiga aliança. Seus primeiros anos no Egito foi de capacitação humana. A Bíblia fala que quando ele se sentiu capacitado, ele teve a ideia de visitar seus irmãos. Chegou lá, ele quis fazer a obra de Deus, libertar seus irmãos, ser juiz na sua própria capacidade. Foi reprovado, teve que fugir do Egito. E depois dessa primeira etapa que ele foi preparado no Egito, ele foi para o deserto. Ali ele ficou 40 anos. Ele foi ali tratado, porque tudo que ele aprendeu no Egito, ele desaprendeu no deserto. Às vezes nós passamos um período na nossa vida, como ministro da nova aliança, de desaprendizado. No mundo nós ganhamos muita habilidade de esperteza, de astúcia, de conhecimento humano, de letra, de poder de oratória, de convencimento das pessoas. Aí quando o Senhor nos introduz na vida da igreja, se o nosso coração é sincero, nós vamos passar por um processo de desaprendizado. Moisés ficou no deserto só cuidando de ovelhas. O seu curso de arquitetura não valeu de nada. Seu conhecimento de estratégia militar não valeu de nada. Sobre matemática não valeu de nada. Ali ele desaprendeu. Depois desse período de 40 anos. 40 anos de preparação, Deus chamou Moisés. Aí Moisés falou assim, agora eu não sei falar mais, agora eu não tenho capacidade. Aí o Senhor falou para ele, quem fez a boca do homem? Você vai me servir sim. E Moisés agora passou a servir a Deus na dependência de Deus. Porque o ministro, ele é alguém que conduz o povo de Deus segundo a orientação de Deus e não segundo as suas habilidades. Moisés aprendeu isso. Moisés precisou de 80 anos para ser aperfeiçoado como ministro. Mas será que hoje nós temos esse tempo de 40 anos? Talvez o Senhor volte nos próximos 10. Então o que fazer? Olha, o Espírito é 7 vezes intensificado
para poder acelerar essa obra em nós. Basta você querer. Se você se colocar na presença do Senhor, o Senhor vai te aperfeiçoar rápido. Porque o Espírito é 7 vezes intensificado. Você precisa buscar se constituir da palavra fundamental, do falar profético. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. Que as palavras que ele nos diz são espírito e são vida. Aí Paulo depois fala em Colossenses 3,16 que a palavra precisa habitar ricamente em nós. Então o ministro é alguém que é formado pela palavra e pelas experiências da vida. E ele é controlado por uma visão. Ó Senhor Jesus. Por isso ele pode ser fiel. Porque se Deus investe em nós e nós não somos forjados com todos esses elementos divinos, o risco de nos tornarmos infiéis é muito grande. E Deus precisa de ministros fiéis. Fiéis à visão que receberam. Paulo falou para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, irmãos, que possamos ser esses ministros. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e para que um dia você, diante do trono dele, possa receber o seu galardão. Não queira ser alguém popular, alguém importante. Faça o seu trabalho diante de Deus, que ele está vendo. A Bíblia diz que o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Tão importante é isso aí. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, irmãos.